sabia que as suas atitudes, elas podem interferir na vida de uma pessoa, tanto para o bem quanto para o mal? Pois é, agora eu quero te contar a minha história do que aconteceu comigo hoje em relação a isso. O quanto uma decisão de uma pessoa interferiu positivamente na minha vida. Mas tem uma outra questão. Eu não posso colocar essa expectativa 100% no outro. Também tem a minha parte. Então, vamos recapitular para você entender. Terminei hoje a minha última radioterapia de algumas sessões que eu precisei fazer novamente. Não foi a minha primeira rádio, na verdade acho que foi a terceira ou a quarta vez que eu precisei fazer sessões de radioterapia, e eu comecei na sexta-feira passada. E como já era esperado, eu estava tendo vários sintomas, vários efeitos colaterais durante essa semana. Então, assim, foram dias difíceis, dias no qual eu precisei ficar de cama, precisei parar tudo, o que eu gosto, o que eu amo de fazer para realmente me cuidar, cuidar da minha mente, cuidar do meu corpo, ficar bem, me dar esse tempo para me recuperar. Mas eu quero vamos fazer uma pausa nesse assunto da radioterapia e eu quero te convidar a ir num outro assunto comigo que você vai entender o porquê. Eu tô tratando um câncer raro desde 2011. E em 2016 eu ouvi de um médico, e ao longo desses anos também, eu já ouvi de outros médicos, no caso que o meu caso é muito raro e não tem uma quimioterapia, tem uma radioterapia tão específica para me dar uma solução, né, para tentar diminuir as lesões ou até realmente uma possibilidade de cura, até pelo fato da quantidade de nódulos e da posição, né, um tumor na cabeça, tá bem dentro da cabeça nessa região. E também tem metástases, múltiplas metástases em toda a parte óssea, múltiplos nódulos também nos 2 pulmões e no fígado. Então a medicina me disse que não teria como me dar alguma possibilidade de cura, de remissão, e que nunca eu poderia tocar aquele sininho de quem faz a quimioterapia e recebe alta, e recebe o fim de uma sentença de morte, de um diagnóstico. Então, para mim, desde o início, isso era tido como algo impossível. E ainda é. Calma. Mas, assim, é impossível o quê? É impossível eu terminar os meus tratamentos, porque eu não posso parar de fazer a quimioterapia para não deixar os tumores evoluírem mais. Então, eu preciso continuar fazendo os tratamentos para que não deixe eles crescerem, né? Tomarem conta mais ainda do meu corpo do que já estão. Então, de acordo com isso, seria impossível algum dia eu lá tocar o sininho e dizer que eu não iria precisar mais da quimioterapia. Tá, então aí foi algo que foi realmente, né, falado pra mim, e eu falei, tudo bem, se eu tiver que tomar medicação o resto da vida pra ficar bem, eu vou tomar. Se Deus também quiser derramar cura, fazer um milagre na minha vida, eu sei também que ele tem capacidade, que ele pode, eu também creio nisso, mas eu sei que Deus também pode usar a minha vida como ele tem usado dessa forma, ele também pode usar a minha vida operando milagre, eu não duvido, eu creio que Deus pode fazer, e eu sei que ele tem diversas formas de fazer. Então eu só descanso, confio, coloco a minha fé, a minha esperança, a minha expectativa nele, no que ele vai fazer. Eu sei que o que ele fizer será sempre o melhor. E como eu já disse, não é a minha primeira radioterapia, eu já fiz outras vezes. E ontem eu consegui levantar da cama, depois de terça, quarta e ontem, ficar praticamente imersa ali sem conseguir levantar, o corpo muito cansado, o olho muito pesado, muito sono, muito cansado, muito enjoo. E juntando com os efeitos da quimioterapia, que eu já estava sentindo várias reações, e aí com os efeitos da quimio, assim, me derrubou, né? E precisei realmente tirar esse tempo. E ontem eu consegui levantar da cama, consegui tomar um banho, lavar o cabelo, porque olha, esses dias eu não tava tendo força nem de lavar o cabelo. Sabe aquele dia que você tá tão fraca, com tanto mal-estar, sentindo tantas coisas no corpo que você não consegue levantar o braço pra lavar o cabelo? Era eu esses dias. E aí ontem eu falei, poxa, amanhã é o último dia. Foi difícil esses dias, passei muito mal, tive que abrir mão de muitas coisas, de estar com os meus filhos em alguns momentos e realizar tantas coisas esses dias, mas foi necessário e tudo bem. A gente precisa, às vezes, de pausa, de respeitar e entender que a vida tem fases e a gente precisa viver todos os dias, né, buscando ali estar bem. Independente se é um dia mais agitado ou um dia que a gente precisa parar e descansar. Então, ontem à tarde, mais pro finalzinho do dia e à noite, eu consegui tomar um banho, lavar o cabelo, fiz até um story, né, secando o meu cabelo e falando que eu estava me preparando para hoje, pro último dia da radioterapia. E de verdade, eu sempre falo que, independente se eu vou sair para um momento bom ou para um momento, às vezes, que não é tão bom, porque ir para um tratamento nem sempre é bom, tem dor, tem alguns desafios, e então, assim, se torna um momento muito difícil, na maioria das vezes. Mas eu falo assim, é um dia da minha vida.
E eu não posso permitir que esse dia, por mais que seja um dia difícil, tire a beleza do que Deus fez para mim. Então, ontem eu arrumei meu cabelo, hoje eu me arrumei, me penteei, não passei nada, porque para radioterapia não pode passar protetor solar, batom, né? Tem todo um preparo, todo um cuidado. E fui. E fui com alegria no meu coração, com a gratidão, por mais uma vez eu ter conseguido encerrar esse ciclo, ter, né, por mais com muitas dificuldades, ter feito a radioterapia. E agora estamos na expectativa do resultado, de melhora nas regiões onde foram aplicadas a rádio. E quando eu fui sair da sala, a médica e a sua equipe que cuidou de mim durante essa semana e o meu marido estavam me esperando com uns balões e uma plaquinha de última radioterapia e celebrando, batendo palma, me dando os parabéns. Nossa, eu tô até agora sem palavras, porque assim, foi uma surpresa tão grande e foi algo tão especial, porque eu não, como eu disse, né, não consigo fazer isso, pelo menos, né, até então, com a quimioterapia. Então, tem aquele momento que eu pude celebrar a última radioterapia. Ah, mas quer dizer então que nunca mais você vai precisar fazer rádio? Não. São fases. E aí não é porque provavelmente eu vá precisar fazer outras sessões de rádio que eu não vou celebrar essa. Que eu não vou celebrar essa conquista, que eu não vou celebrar esse momento que eu venci. Então a vida ela é feita de etapas, então eu não posso viver apegada às outras rádios que eu fiz e nem as que talvez, provavelmente eu vá fazer, mas sim realmente celebrar e viver esse momento. Mas por que você disse que uma decisão de uma outra pessoa e que uma outra pessoa faz interfere na sua vida? Porque a decisão daquela médica e daquela equipe de fazer esse momento, mesmo sem saber que dentro do meu coração, um dia eu ansiei, né, ter esse momento de celebração e de conquista e de tirar foto e de celebrar ali, foi realizado. Ah, mas você não falou que queria químio? Sim, mas foi realizado na rádio e eu fiquei muito feliz e fiquei muito surpresa. E foi um momento muito emocionante de ver ali aquelas pessoas que passaram comigo essa semana, que viram as minhas dificuldades, as minhas lutas, celebrando comigo também essa conquista, sabe? Então, assim, a gente olhar com esse olhar de gratidão e ver as coisas boas, por mais que sejam de momentos difíceis. E eu tô pra te dizer que tem muitas coisas boas também nos momentos difíceis. A gente aprende muito. Deus coloca pessoas especiais na nossa vida. A doutora Isabela, a sua equipe, foi, assim, extremamente importante para mim nessa semana. Então, assim, foram mais pessoas especiais que eu tive a oportunidade de conhecer e tive a oportunidade de ser abençoada pelo cuidado deles. Então, no que você for fazer, decida fazer o seu melhor. Não dê só... Porque ali eles poderiam ter dado só um tratamento, que já seria muito. Mas eles decidiram fazer a diferença, tratar com amor, com respeito, com carinho. E realizar, né, de uma forma em que nem eles imaginavam o quanto isso foi tão especial na minha vida. O quanto eu fiquei emocionada, grata e feliz pela finalização desse ciclo e da forma que foi. Eu não bati o sino, mas ver ali, última radioterapia, e ver todas as pessoas ali celebrando junto comigo essa conquista dessa semana tão difícil, foi muito gratificante, foi muito especial. Então, o que você for fazer, decida fazer o seu melhor. Decida fazer mais do que o melhor, porque com certeza você vai estar ajudando outras pessoas, você vai estar realizando sonhos de outras pessoas, você vai estar inspirando, você vai estar trazendo alegria, de alguma forma você vai estar colaborando para a vida dessa pessoa. Não se esqueça, não é só você que está passando por um momento ruim, todos nós de alguma forma estamos passando por alguma luta, por alguma dificuldade, e quando a gente se levanta para fazer a diferença, a gente consegue viver de uma forma melhor. Então, eu também tenho me levantado de verdade para fazer a diferença nesse tempo. Eu poderia, de acordo com o meu diagnóstico, com tudo, não fazer mais nada. Realmente ficar em casa, só descansando, cuidando da minha família, da minha casa, e não tem problema nenhum quem faz isso. Tá? Não tô aqui dizendo que é um certo e um errado, mas eu estou dizendo que diante do que Deus tem para minha vida, do propósito que Deus me chamou, eu poderia simplesmente dizer não. Não vou cuidar de pessoas, não vou fazer nada, eu quero ficar quieta, eu quero ficar em casa e tá tudo bem. E de verdade está tudo bem. Mas eu decidi atender o chamado de Deus para minha vida e realizar o propósito que Ele me entregou. Então, eu voltei a estudar, eu tenho atendido pessoas e tenho dado palestras, tenho ministrado a palavra do Senhor, tenho escrito livros, vai sair o meu terceiro livro, se Deus quiser, ainda esse ano, e eu pretendo cada vez mais ajudar pessoas, levar a palavra do Senhor, levar o testemunho que Deus tem feito na minha vida e fazer ainda mais, cada dia mais. Agora eu também estou com a comunidade para as mulheres, presente diário,
todo dia um devocional, eu tô bem ou não tô? Eu tô todo dia lá com devocional. Tenho também as gravações de conteúdos para poder abençoar a vida dessas mulheres que estão lá comigo na comunidade, e isso me traz vida, isso me traz alegria. Eu tô com tantos planos, tantas coisas aqui, que os problemas, eles ficam tão pequenininhos. Uma sentença de morte diante da vida que Deus me dá e das oportunidades que Deus tem me dado e colocado nas minhas mãos. Hoje eu tive a oportunidade de atender umas mulheres e ouvir delas que depois da terapia, depois de conversar comigo, elas se sentem bem, se sentem direcionadas, e que há um mover do céu em cada atendimento. Isso me traz tanta alegria, porque eu sinto que eu estou fazendo a diferença nesse mundo. Independente se eu estou com dor ou não, independente das lutas ou não, porque nós sabemos que nós vamos passar por lutas. Então, não deixe que nada te afaste do propósito de Deus. E pra gente finalizar, só mais uma coisa. Eu também disse algo. Não coloque a expectativa somente no outro. Por quê? Teve toda essa questão lá, que eu me alegrei muito. Mas por quê? Eu já fui com meu coração muito grato para a radioterapia. Eu já cheguei lá com alegria. Eu já cheguei com determinação. Eu já saí da minha casa agradecendo o Senhor pela oportunidade da vida e por poder estar indo lá fazer esse tratamento. Então, para mim, foi um momento muito especial. Mas se eu tivesse saído daqui com meu coração fechado, com a minha mente amargurada, sem sensibilidade para viver aquele momento, talvez aquela alegria deles, para mim, seria algo ruim. De repente eu não veria com tanta alegria, com tanta motivação, com tudo que eu vi, se eu não estivesse naquele mesmo clima, sentindo aquilo e fazendo de verdade com que minha vida seja especial e cada momento seja importante e valorizado. Então, você também precisa se cuidar, você também precisa criar expectativas, precisa cuidar da sua mente, precisa ter gratidão. Eu sempre falo e volto a dizer, a gratidão ela não vai mudar o seu problema. A gratidão não muda o fato de eu estar lutando contra uma doença, a gratidão não muda o fato de eu ter que fazer tratamento, ter que fazer exames, ter que fazer consultas. Mas a gratidão muda o como eu enfrento todas as lutas. Como eu faço cada exame, como eu estou em cada momento e como eu vivo de verdade cada dia, cada oportunidade que Deus me dá. Então tenha gratidão. Olhe para sua vida realmente com muita alegria e entenda que Deus está com você e que, independente do que está acontecendo, Deus está cuidando, está colocando pessoas na sua vida e o melhor de Deus vai se cumprir na sua vida. Tá bom? Eu queria muito dividir isso com você, porque de verdade eu fiquei muito feliz, fiquei muito emocionada, e eu falei, isso não pode passar assim. Eu preciso também transbordar na vida das pessoas o quanto a gente faz a diferença, as nossas decisões para a nossa vida e na vida das outras pessoas. Então, faça a diferença na sua vida e na vida de quem passar pela sua vida, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus.